amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre. Amém? Eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por mais esse dia que Ele tem nos dado, por mais essa manhã abençoadíssima, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Então, que momento preciosíssimo, né? Hoje, sexta-feira da Paixão, nós vamos começar a nossa festividade aqui. A festividade da Efraim caiu nos dias maravilhosos, né? E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Ele é lindo, né? O nosso Deus é lindo e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então quero convidar a você a nós estarmos fazendo a leitura da palavra e daqui a pouquinho nós estaremos, em nome de Jesus Cristo, na festividade às 19 horas. Vai ser um tempo assim preciosíssimo, né? Então o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo. Então, meu amado irmão, quero te convidar a nós estarmos orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que temos, ó Pai, nesta manhã de estar expressando, Senhor Deus, teu grande amor através da leitura da palavra. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, um ancião, uma anciã, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então fortalece-nos, ó Pai, e esteja, Senhor Deus, derramando da tua graça, do teu sobrenatural, que nós possamos ser, Deus de Israel, Pai amado, Pai querido, uma bênção nas tuas mãos, sendo usados, ó Pai, para quebrantar, Senhor Deus, os corações, ó Pai, daqueles que te ouvem, Pai, daqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, dado ouvido, Senhor Deus, à voz do Espírito Santo, Pai, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, ó Deus, nós temos, ó Pai, um memorial, Senhor Deus, uma comemoração, Senhor Deus, a respeito da semana, Senhor Deus, santa, Senhor Deus, onde o Senhor tem sido lembrado, Senhor Deus, nesse dia de hoje, Senhor Deus, que o Senhor se entregou, ó Pai, por nós ali na cruz do Calvário. É maravilhoso, Senhor Deus, estar nesse momento, ó Pai, olhando, Senhor Deus, para o Senhor, para tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, conquistado por nós, ó Pai, durante, Senhor Deus, anos, ó Pai, nós temos, ó Pai, experimentado, Senhor Deus, das tuas bênçãos. Então, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, ó Deus, o Senhor é lindo, muito obrigado, o Senhor nos salvou e nós somos livres, ó Pai, por causa do teu grande amor, porque o Senhor se entregou ali na cruz do Calvário no nosso lugar, derramou o seu sangue puro e carmesim por mim e pelos meus amados irmãos, e nós louvamos e engrandecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, tem feito toda a diferença. Amém? Então, seja nós, né? Esse tempo é maravilhoso, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor, que nós possamos colocar a nossa vida no altar, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Bruno Silva, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Bruno. Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor esteja aí nos renovando, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos aí no horário de 8h24 da manhã,
Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador desse trabalho e também o responsável. Nós vamos estar estudando hoje Mateus capítulo 24. Nós vamos estar fazendo a leitura, Mateus 24, números 26 e 27, Cantares 6 e 7. E nós temos uma reflexão aí a respeito da leitura bíblica, né? Nesse ano 2024. A data de hoje é dia 29 de 3 de 2024, amém? Então, nós temos os cultos aqui sempre nas terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, né? E esse final de semana é um final de semana especial com a festividade, né, da igreja. E nós estamos aí com o culto sexta, sábado e domingo. Criamos que vai ser uma bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que seja aí um tempo aprazível, um tempo de nós estarmos buscando aí ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, aleluia, desse Deus que tudo pode, amém? Maravilhoso é o Senhor que tem cuidado de nós. Eu quero então fazer a leitura de Mateus capítulo 24 juntamente contigo, amém? Mateus capítulo 24, aleluia. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, amém? Mateus capítulo 24, aleluia. Glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, glórias a Deus. Mateus 24. E o Senhor é bom. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não, aleluia, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. E vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, quando, pois, virdes que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas
das que amamentarem naqueles dias. E orai para a vossa fuga não aconteça nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ele-o ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho já predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago ele sai do oriente, se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará o seu anjo com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo um dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e o destinará à sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger
de dentes. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então que Deus esteja aí nos fortalecendo, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos fortalece, Ele é o Senhor que faz infinitamente mais. Eu quero te convidar para nós estarmos indo até o livro de Números 26 e 27, amém? Números capítulo 26 e também o Números capítulo 27, amém? Números. Glórias a Deus. Diz assim, Números capítulo 26, aleluia, maravilhoso és tu, Senhor Deus de Israel. E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos, aleluia, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na terra de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, das famílias dos Paluítas, de Esrom, das famílias dos Esronitas, e de Carmi, das famílias dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, Abirão. Estes Datã e Abirão foram os que, aleluia, do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando receberam contra o Senhor, ou melhor dizendo, quando se rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os travou, com Corá, Datã e Abirão, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. E os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jamitas, de Jaquim, as famílias dos Jaquinitas, de Zera, as famílias dos Zeraitas, de Saul, as famílias dos Saulitas, e estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, as famílias dos Agitas, de Suni, as famílias dos Sunitas, de Osni, as famílias dos Osnitas, de Eri, as famílias dos Eritas, de Arode, as famílias dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Sela, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perazitas; de Zerá, as famílias dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Osrom e a família dos Osronitas, Esronitas; de Amu, a família dos Amulitas;
Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, as famílias dos Puvitas; de Jazube, as famílias dos Jazubitas; de Sinron, as famílias dos Sinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalelel, ou melhor dizendo, Jaleel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estas são os filhos de Gileade, de Gezer, as famílias dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, as famílias dos Asrielitas; de Siquém, as famílias dos Siquenitas; de Semida, as famílias dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa e Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Baquer, a família dos Baqueritas; de Toa, a família dos Toanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela, a família dos Belaitas; as famílias de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. E são os filhos de Datã, ou melhor dizendo, dos filhos de Dan, segundo as suas famílias: a Suá, a família Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo as que foram contados, foram 74.400. Os filhos de Ezer, segundo as suas famílias, foram de Iná, a família de Inaitas; de Isvi, as famílias de Isvitas; de
Berias, as famílias dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Milquiel, a família dos Miquelitas, e o nome de Ezer foi Será, que são as famílias dos filhos de Ezer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jezreel, a família dos Jezreelitas, de Guni, as famílias dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Estes são os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias: Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. E essas são as famílias de Levi: família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, e a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão, e o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito. E de Anrão ele teve Arão e Moisés, a Miriam, irmã deles. E Arão, aleluia, e Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo um homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Números, capítulo 27. Eu quero estar lendo com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Glórias a Deus. O Senhor é bom, maravilhoso. É aquele que vive, é aquele que reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. E chegaram as filhas de Zelofiate, filha de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também não tiver irmãos, então dareis a herança ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da família, para que possua isto. Aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há um espírito, impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre eles, aleluia, põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, conforme a sua palavra entrarão. Ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? A palavra do Senhor, ela é magnífica. Oh, aleluia, que bênção, Senhor Deus dos exércitos. Eu quero também te convidar para nós estarmos lendo, aleluia, o livro de Cantares, no versículo 6, ou melhor dizendo, no capítulo 6 e no capítulo 7. Cantares, capítulo 6 e capítulo 7. Amém? Glórias a Deus, Senhor maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Para onde foi o teu amado? Aleluia, para onde foi o teu amado? Mais formosa entre as mulheres.
para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cavalo é como o rebanho de cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. 60 são as rainhas, e 80 concubinas, e as virgens sem número, porém uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército de bandeiras? Descia ao jardim das nogueiras para ver o fruto do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romãzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros de meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos, porque olhais para a Sunamita como para as fileiras de 2 exércitos. Glórias a Deus. Capítulo 7. Eu quero te convidar para nós estarmos lendo também o capítulo 7. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! Os contornos da tua coxa são como joias, trabalhadas por mãos de artistas, o teu umbigo como uma taça redonda. Aqui não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios, os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos da gazela, o teu pescoço como uma torre de marfim, os teus olhos como uma piscina de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão aprazível és, o amor em delícias. A tua estrutura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes ao cacho de uvas. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs, e a tua boca como um bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Venham, amado meu, saiamos ao campo,
Passemos a noite nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há todo o gênero de excelentes frutos, novos e velhos. O amado meu, eu o guardei para ti. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tem cuidado de nós, que tem feito as suas maravilhas. Irene Carvalho, glórias a Deus, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te guarde. A minha amada irmã Maria Inês Salles, Deus te abençoe, Deus te proteja, esteja abençoando aí as suas filhas, as minhas sobrinhas, que Deus esteja aí guardando você. Uma boa sexta-feira da paixão para as minhas amadas irmãs, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada uma de vocês. Amém? Tenha aí uma sexta-feira abençoadíssima, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Glórias a Deus. Bom é o Senhor que tem cuidado de nós. Amém? Então eu quero orar nesse momento, terminando esse trabalho de hoje. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor irá fazer. Cuida, Senhor Deus, das minhas amadas irmãs, dos meus amados irmãos. Abre portas, Pai, traz bênção, Pai, traz saúde. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venha faltar, Senhor Deus, esperança, perspectiva, Senhor Deus, de melhoras. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ver a Tua mão potente, fazendo sobrenatural, o milagre que tanto precisamos. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, né? Em todo tempo, em todo lugar. Amém? Então que Deus esteja abençoando, te guardando, fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Abração bem forte, bem gostoso do pastor Carlos para vocês. Que Deus esteja aí honrando, né, a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a todos. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de vocês. Amém? Uma boa sexta-feira. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom.